Bom dia, minhas amigas, minhas irmãs queridas. Eu sou a Sueli Freitas e eu quero compartilhar com você, mulheres intercessoras, amadas de Deus. Quero compartilhar em Juízes, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, irás possuir esse território agora? Tu não te apoderas dos territórios que Camus, teu Deus, desapossa para ti? Assim nós nos apoderamos dos territórios que o Senhor nosso Deus desapossar para nós. Por acaso és melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito ou em guerra contra Israel? Israel viveu em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e em todas as cidades, ao longo do Arnon durante 300 anos. Por que não as recuperaste naquele tempo? Nada fiz contra ti, pelo contrário, tu é que ages com injustiça para comigo ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porém o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. Gente, essa é uma história, mais uma das histórias incríveis que a gente encontra relatada na palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. Esse homem, Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta. Mas Gileade tinha outros filhos com a sua esposa. E quando ele morreu, esses irmãos de Jefté disseram para ele que ele não iria herdar junto com eles. Então Jefté, ele fugiu, foi para uma cidade, um lugar chamado Tobi. E olha o que aconteceu, os amonitas entraram em guerra contra Israel e os anciãos de Gileade foram buscar quem? Jefté. E pediram para ele, olha, vem ser o nosso comandante para que a gente possa combater contra os amonitas. E Jefté falou, nossa, mas vocês me expulsaram, né? Que eu não era digno e agora vocês vêm atrás de mim. E eles insistiram e Jefté então falou, olha, se eu for, eu vou ser o comandante de vocês, eu vou ser o chefe. E eles concordaram e assim aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto, das primeiras coisas, porque é tanta informação importante e maravilhosa aqui. Jefté foi um homem desprezado. Foi um homem, um filho, que precisou fugir, precisou sair, deixar aquilo que ele teria sim direito, porque os seus irmãos o expulsaram. E eu pergunto para você, já se sentiu rejeitado em algum momento? Você já foi expulsa, entre aspas, de algum lugar? Já te colocaram para fora de uma situação, de um trabalho que você estava? Então você sabe o que é isso, né? Jefté, ele se sentia desprezado. E esse lugar que ele foi, um grupo de homens vadios se juntou a ele. Então ele se sentiu tão desprezado que ele ficou junto com essas pessoas, com esse povo que a Bíblia fala aqui, um grupo de homens vadios, gente que não tinha o que fazer, gente que não trabalhava. Mas olha a virada que aconteceu, né? Aconteceu um ataque, os amonitas queriam guerrear contra Israel. E é interessante porque ele foi expulso, mas na hora da guerra não tinha ninguém ali que pudesse guerrear. Não tinha ninguém que pudesse assumir o controle, assumir o governo, assumir a liderança e fazer guerra e contra-atacar, né? E eles vão buscar Jefté. Talvez Deus permita alguma situação na sua vida para que você volte ao seu lugar de herança.
para que você volte. Talvez Deus permita algumas situações e nessas situações Ele vai te chamar de volta, Ele vai te trazer, pode ser que até mesmo por aqueles que desprezaram você. Então, não se sinta excluída, porque o Senhor Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele defende o oprimido. Ele defende o pobre e o oprimido. Então, se você se sentiu excluída, se você foi excluída em algum momento, você aguarde, porque o Senhor Deus tudo vê. E o Senhor vai te trazer para uma posição muito mais alta do que você estava. Porque o que acontece aqui é que Jefté diz para eles, olha, se vocês me levarem, eu vou ser o chefe de vocês. Então ele não voltou apenas para ser irmão, para ser o filho ali de Gileade, mas ele voltou como um líder, E aí, o que acontece? Ele assume essa posição de liderança e ele vai falar com o rei dos Amonitas. Ele manda mensageiros perguntando, fala, viu, o que você tem contra mim? Por que você está vindo guerrear contra a minha terra? Veja bem, foi os Amonitas que vieram contra, porque o inimigo, ele vem contra você. Ele é tão ousado que ele vem na sua casa, que ele vem atrás de você nas suas terras. E então Jefté pergunta para ele, por que você está vindo guerrear contra a minha terra? O que eu te fiz? E a resposta do rei dos Amonitas, ele diz assim, porque Israel tomou as minhas terras. Isso aqui é uma mentira. Ele inventou essa mentira. Por quê? O que tinha acontecido? Se você for lá em Números, no capítulo 21, está contando essa história. Israel pediu passagem para o rei de Edom e também para o rei, tinha outro rei, deixa eu abrir lá para a gente ver, 21. Para o rei de Edom e o rei de Moabe. E eles não deixaram Israel passar. Então Israel contornou aquelas terras e depois, mais para frente, pediu novamente para o rei dos amorreus, que era o Seom, nessa época ele era o rei dos amorreus. Deixa-nos passar, nós só queremos passar. Sabe, minha irmã, Deus te incumbiu de uma missão. Eu e você temos uma missão específica na Terra, uma missão determinada quando Deus nos criou, quando Ele nos fez no seu coração e depois nós viemos para este mundo. Nós temos uma missão a ser feita. Há um propósito para a minha vida e para a sua vida. E muitas vezes a gente só quer cumprir esse propósito. A gente só quer passar, a gente só quer dar continuidade na nossa jornada. Mas o inimigo, ele não nos dá passagem, ele não nos deixa passar. E esse inimigo, ele tem muitas facetas. O próprio Satanás, o próprio inferno vem guerrear contra você. Circunstâncias que te trazem dor, depressão, tudo isso se coloca como um inimigo para que você não continue a sua jornada. Tristeza. Às vezes é dificuldade financeira, você não consegue se movimentar. Tudo isso são inimigos que vêm fazer com que a gente pare, que a gente não siga, porque quando Deus tirou Israel do Egito, era para eles irem para uma terra prometida, para um lugar que Deus já havia pré-determinado. Assim é comigo e com você. O Senhor já determinou, já está estabelecido um lugar, algo, um trabalho. O nosso caminho tem que estar livre. E aí nós encontramos nesse caminho muitos inimigos. E nós só queremos passar. Nós não queremos guerrear contra ninguém, nós só queremos fazer o nosso trabalho. Mas o inimigo, ele vai criar dificuldades. Ele vai criar empecilhos. Muitas vezes nós temos que contornar a
terra, nós temos que andar mais no deserto, nós temos que ir por outro caminho. E foi isso que aconteceu. Mas esse rei, o Seom, ele não deixou Israel passar. E além de não deixar, ele não confiou que eles não fossem guerrear contra o povo, e eles entraram em guerra contra Israel. No versículo 20 do capítulo 11, diz que ele juntou todos os seus combatentes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Veja bem, Israel estava querendo apenas passar, e aquele inimigo fez guerra contra Israel. Assim é com você, assim é comigo. Nós só estamos querendo cumprir o nosso propósito, seja o nosso propósito de mãe. Nós só estamos querendo cumprir a nossa missão. E o inimigo vem, se levanta contra nós em guerra. Mas olha o que acontece no versículo 21. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom com todos os seus combatentes nas mãos de Israel, que os derrotou. E aí Israel se apoderou de todas aquelas terras ali, por causa dessa vitória que Deus deu. Então veja, Israel queria passar, o inimigo se levantou e guerreou. E o que aconteceu? Deus deu vitória, Deus entrou em ação e ainda deu aquelas terras para Israel, para o povo de Israel. Assim é comigo e com você. Quando o Senhor entra, quando o Senhor vai na nossa frente, porque é Ele que vai à nossa frente. Ele é que comanda. Quando Ele nos dá uma vitória, Ele nos dá muito além daquilo que nós, por nossa conta mesmo, poderíamos conseguir ou alcançar. Então não se preocupe se você vê tantos empecilhos, peça a Deus que o Senhor vai entrar na frente de tudo isso e você vai sair vitoriosa e as terras vão ser suas. As terras vão ser suas. E aí, depois de muitos anos, esse rei aqui, ele vem, o rei dos Amonitas, ele vem novamente, ele se levanta, o mesmo inimigo, com uma nova apresentação, é uma outra pessoa, mas é o mesmo inimigo. Ele se levanta e ele vem atrás de você, é terrível. O Satanás, ele não desiste, ele tem a capacidade, ele tem a coragem de vir até a sua terra, de vir até você, de vir atrás de você. Parece um assombro, ele se levanta, ele ressurge das cinzas e vem atrás de você. E o que ele vem querendo? As terras que Deus te deu. Porque foi isso que aconteceu aqui. Ele fala isso para Jefté, né? Porque Israel tomou as minhas terras. Não foi Israel que tomou. Foi Deus que deu as terras para Israel por causa... porque eles se levantaram contra Israel. A iniciativa de guerra foi deles. Então o Senhor entrou na guerra e deu a vitória para Israel. Então não foi Israel que tomou. Israel se apoderou daquilo que Deus havia conquistado para eles, né? E eu sei que tem muitas coisas que você se apoderou, que Deus te deu lá atrás. Deus te deu dons, Deus te deu ministério, Deus te deu filhos. Filhos são seus, estão sob a sua responsabilidade. Foi Deus que te deu para você administrar. E agora o que acontece? Esse inimigo, ele se levanta para querer roubar, para querer, em cima de uma mentira, dizer, você tomou de mim. Não, foi Deus que deu. Foi o Senhor Deus que deu. Então os seus filhos foi Deus que te deu. Aquilo que o Senhor te deu é seu, dons que o Senhor te deu, talentos que você tem, foi Deus que te deu. Porque quem rouba é o Satanás, quem rouba é o diabo. O nosso Deus, ele nos dá, ele traz para as nossas mãos as dádivas que ele tem através da salvação, através da cruz de Jesus Cristo. Nós temos esse acesso aos presentes de Deus, às dádivas de Deus, à conquista das terras que o Senhor tem para nós. Então esse inimigo, ele ressurge
E ele vem fazer guerra contra o povo. E vale a pena lembrar aqui que o povo também havia pecado, né? Então, é importante a gente não esquecer isso daí. Quando a gente peca, nós precisamos voltar rapidamente, nos arrependermos e para que Jesus nos proteja com o sangue dele, para que não haja nenhum tipo de afronta por causa dos nossos erros. Bem, e aí então Jefté fala, então o Senhor Deus expulsou os amorreus da presença do seu povo, Israel, e agora você quer possuir esse território? Você não se apodera daquilo que o teu Deus te dá? Nós também nos apoderamos daquilo que o nosso Deus nos dá. Você é melhor que Balaque? Balaque foi aquele que chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o Balaão não conseguia amaldiçoar. Lembra dessa história? E o Balaque, então ele tentou e não conseguiu. E aqui ele fala assim, o Jefté fala assim, você é melhor que o Balaque, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito contra Israel? Esse rei Balaque, que ele queria amaldiçoar o povo, mas ele não teve coragem de entrar em conflito com Israel. Então o Jefté vai falando, vai conversando com esse rei. Olha, Israel viveu em Hesbom durante tanto tempo, 300 anos, por que você não recuperou naquele tempo? Porque o Satanás, ele fica esperando ter uma brecha, né? Ele fica esperando ter uma oportunidade. Ele não desiste, gente. Ele vem atrás daquilo que o Senhor Deus nos deu. E ele fica ali cuidando. Na hora que ele vê, ele chega mais perto. E se nós não estivermos atentos, ele vem para dentro das nossas terras. Então a nossa proteção tem que estar funcionando. Proteção das nossas terras. Terra aqui eu tô falando de casa, tô falando de família. Estou falando daquilo que o Senhor Deus nos deu. Nada fiz contra ti. Pelo contrário, você é que age com injustiça comigo, querendo guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. E aí eu fiquei pensando aqui agora. No 28 fala assim, o rei dos amonitas não deu ouvidos a mensagem que Jefté lhe enviou. Gente, Jefté está desde lá do versículo 12, aqui é o versículo 27, 28 já. Jefté está conversando com esse rei. Sabe, eu quero te dizer, isso aqui nos ensina uma coisa. Conversar com o inimigo não adianta nada. Conversar com os inimigos não adianta nada. Nós temos é que mandar embora, seja a depressão, seja a tristeza, seja a incredulidade, não tem conversa. O pecado é o pior inimigo, o pecado é o pior inimigo. Então você tem que mandar embora, não tem conversa com o pecado. Não dê conversa não para o pecado, porque não adianta. Os próprios espíritos imundos, não adianta você ficar conversando. 28. Porém o rei dos amonitas não lhe deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou, porque os nossos inimigos, eles querem roubar de nós, eles não vão ouvir a nossa conversa, não adianta, porque ele não age com justiça, ele não é justo, justo é o nosso Deus, ele vai ser injusto mesmo, então não adianta conversar. Aí, olha o 29, que bênção que acontece aqui. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá, e dali atacou os amonitas. Bom, o que acontece é que quando o diabo vem trazendo essas afrontas, querendo roubar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Espírito do Senhor vai vir sobre você e você vai se levantar para guerrear. O Espírito do Senhor vem sobre você e te capacita. Nós não podemos ir para uma guerra sem o Espírito de Deus, sem estarmos cheias do Espírito de Deus.
A nossa guerra, ela é diária, então nós temos que estar 24 horas sobre essa ação do Espírito de Deus, inundadas, cheias do poder de Deus, para que nós possamos ter essa atitude, estarmos em pé e irmos a essa guerra. É somente cheios do poder de Deus, somente cheios do Espírito de Deus que nós podemos ter vitória. E depois fala, né, que eles tiveram vitória e Jefté foi vitorioso. E que os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Minha irmã, você e eu temos algo que o Senhor nos deu. E aqui falando dos nossos filhos, o Senhor nos deu para nós cuidarmos, para nós administrarmos, para nós zelarmos, e o Satanás vem e quer tomar de nós. Ele quer tomar de nós, e aí não adianta conversa nenhuma. Nós temos que ir para esse ponto aqui, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e nos levantarmos, termos esse posicionamento. E eu quero dizer para você que uma das armas que nós temos é a adoração. Quando nós adoramos a Deus, o Espírito do Senhor vem sobre nós. Quando o rei Saul era atormentado por aquele espírito imundo, diz a palavra do Senhor que Davi começava a cantar e aquele espírito ia embora. A nossa guerra é nas regiões celestiais, e uma das armas mais poderosas que nós temos é a adoração. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, assim diz Jesus lá com aquela samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você entende por que o Espírito de Deus tem que estar sobre nós, nos guiando em todas as coisas. Quando nós adoramos, nós vamos conseguindo enxergar mais quem é Deus. Nós vamos conhecendo mais o nosso Senhor Jesus, nós vamos ficando mais parecidas com Ele, nós vamos entrando mais na vontade dEle, porque nós vamos vendo, nós vamos enxergando melhor quando nós adoramos. Então eu quero convidar você para adorar mais a Deus. Tire um tempo no seu dia para adorar. Essa é uma das armas poderosas que nós temos. É o jejum, é a oração, é esse estar cheio do Espírito do Senhor, para que você não permita que o inimigo venha querer de volta aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu no passado. Deus deu para você, ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar isso. Então você é preciso aqui, foi preciso um líder, foi preciso um homem dizer sim. Esse homem, ele havia sido colocado de escanteio, jogaram ele fora, expulsaram ele, nós não queremos você aqui. Mas foi esse homem que se levantou contra esse rei ímpio. Assim é você. É você que já sofreu muito, você que pode ter sido também deixado de lado, você que pode ter sido expulsa, você que foi desprezada. É você que o Senhor Deus levanta para cuidar das terras que Ele te deu. Olha para aquilo que o Senhor Deus te deu. Comece a enxergar. É interessante que Jefté, ele era um filho de uma prostituta, ele era considerado fora da família. Mas olha, ele sabia toda a história. Ele sabia tudo que tinha acontecido 300 anos atrás. E aí eu pergunto, o quanto nós sabemos do nosso Deus? O quanto nós sabemos daquilo que o Senhor Deus fez e faz e é capaz de fazer? Às vezes nós esquecemos das coisas que Ele fez na nossa vida. Que são quantos anos? 20, 30, 40, 50, por aí vai. Vamos parar aqui, né? Nós esquecemos. Mas está tudo registrado na palavra dele. Se você olhar para a sua família, se você olhar para o seu pastor, para amigos seus que têm vivido a palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus já fez, o quanto Deus já nos deu. É para isso que nós temos que olhar, para que a gente possa defender isso.
defender, cheios do Espírito Santo, nós vamos nos levantar e vamos nos posicionar em defesa das terras que o Senhor, o nosso Deus, desapossou para nós. Então se levante em nome do Senhor Jesus. Não deixe esse inimigo vir, ele afronta, ele vem atrás, muitas vezes ele entra, quando a gente vê, ele está nas nossas terras. Mas as terras são nossas, não é dele. Nada é dele. Nada que está nas nossas mãos é dele. Foi o Senhor que nos deu. Então vamos nos levantar como Jefité se levantou. Jefité poderia ter dito para aqueles anciãos assim, eu não vou não, vocês que se virem. Quantas vezes nós agimos assim, né? Mas não, ele se levantou, ele foi em defesa daquele povo que o tinha expulsado, mas ele foi em defesa e Deus o honrou, Deus o encheu do Espírito Santo e ele assumiu essa liderança, ele assumiu esse posicionamento, eu vou defender essa terra, eu vou defender a minha terra. E veja bem, os irmãos de Jefté disseram que ele não teria a herança, mas nem por isso ele se sentiu fora, porque ele defendeu aquilo como sendo dele. Ele assumiu aquilo como sendo dele. Ele não ficou preso àquela situação que ele tinha vivido no passado, ele não ficou preso àquela dor que os irmãos dele expulsaram, que os irmãos tiraram ele da herança. Ele não ficou preso na história dele, mas ele se levantou e ele se tornou um líder e foi um libertador para Israel nesse tempo. Minha irmã, seja você uma libertadora para a tua casa, para a tua família, seja você uma libertadora para os seus amigos, uma libertadora para a sua igreja, seja você uma libertadora daquilo que o diabo está afrontando, seja você uma libertadora do nosso país, interceda, adore o Senhor e o Senhor te dá a vitória, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha do Espírito dele e que te levante como uma líder a começar de dentro da sua casa, a começar desse zelo pelos seus filhos. Não permita que o inferno venha atrás daquilo que Deus te deu. Não permita que o inferno queira de volta, que o inferno queira levar os filhos que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Não permita, mas se levante, se desprenda da sua história, se desprenda do seu passado doloroso, do seu passado de exclusão, do seu passado de depressão, do seu passado de pecado. Se desprenda disso e seja uma líder, porque nós estamos precisando, as pessoas estão precisando, os nossos filhos precisam, a sua casa precisa, a sua família precisa. Amém? O Senhor te colocou nesse grupo para que você aprenda, para que você desenvolva essa prática da intercessão, da adoração, de guerrear, de se levantar. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, receba essa coragem, receba a ousadia que vem de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante como uma grande líder na tua casa e nos lugares em que você está. Amém.